aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixa o like nesse vídeo. Hoje eu achei que ia ser um dia péssimo, mas não foi. Foi um dia bom. É claro que as melhores oportunidades foram no período da manhã, né, nas primeiras horas do dia. Como vocês devem ter visto, eu me envolvi numa operação que eu encerrei às 17h50. Eu fiquei o dia inteirinho nessa operação. Chegou um ponto que ela já não andava mais, ela ficou num range no final da tarde de 350 pontos mais ou menos e ficou um tempão ali travado, mas eu me propus a fazer isso e fiz e finalizei essa operação com 1.200 pontos. Mas vamos primeiro falar das oportunidades de hoje, o que aconteceu, vou falar das que eu fiz e também das oportunidades que deram que eu não fiz. Então, o dia já iniciou tendo esse primeiro cruzamento. Como vocês sabem, eu não opero nos primeiros minutos do dia, então eu não entro nessa operação, mas quem entrou pagou tranquilamente, andou bem. Vamos ver aqui. Pelo menos 250 pontos. Aí depois ela ameaçou dar uma caída, mas continuou o movimento de alta. Eu ainda não estava olhando para fazer uma entrada. Até daria uma entrada que não é de pullback, mas uma entrada de continuidade, mas eu não fiz. Eu gosto de ver primeiro o que está acontecendo no mercado. Então aqui a minha visão foi primeiro esperar o mercado fazer um movimento maior, porque eu nunca vou entrar nesse primeiro movimento sem saber o que aconteceu antes. Então, se é no decorrer do dia, ok, mas logo no início do dia, então eu não me sinto confortável. De toda forma, eu não estava na frente da tela exatamente nesse momento, quando eu vim, já estava aqui quase no pivô. Então, de toda forma, também eu não teria entrado, porque eu não estava vendo na hora. Mas a partir daqui, eu fico esperando para ver se vai romper esses pivôs e vai continuar esse movimento de alta para pensar em comprar então. Como isso não aconteceu, eu sigo observando o mercado para ver o que vai acontecer, né? Qual movimento que vai acontecer. Eu não considero esse movimento de alta um movimento tão forte assim. É lógico que é um movimento grande, mas não foi um movimento tão forte assim, porque na verdade, se a gente for considerar que ele abriu com gap de queda, se a gente for comparar com o fechamento do dia anterior, não foi um movimento tão expressivo. Aí, fez esse cruzamento de baixa, eu fiquei acompanhando, eu sei, tinha a VWAP ali para azedar, mas eu optei em entrar. Eu estava mais preocupada em abertura se após o pivô, e foi ali em cima do pivô, né, porque a abertura aqui, o cruzamento, a confirmação foi aqui, a abertura não, né, a confirmação do cruzamento foi aqui. Eu optei em entrar, entrei, deu super certo, andou pra caramba esse trade, eu saí, eu até subi, né, a gravação dessa operação, eu saí com 925 pontos no trade. Né? O resultado líquido foi 1.850, porque eu estava com 2 contratos. Eu fui protegendo um para reversão, mas demorou a pegar, então deu 1.850 pontos esse trade. Ele me tirou praticamente aqui. Se tivesse um pouquinho mais afastado a minha proteção, dava para ter pego mais uns pontinhos ainda. Mas, né, foi um trade bom aqui. Então ele já teve, né, essa primeira tentativa de reversão aqui, que não funcionou. Continuou no movimento de queda. Aí eu fiz essa minha entrada, igual eu até postei um vídeo bem curtinho sobre isso. Foi uma entrada mais perigosa, porque ele estava vindo de uma queda final. Aí ele já tinha feito uma primeira tentativa, então teoricamente eu até poderia tentar, porque é o que eu falo para vocês, a primeira tentativa eu não vou, eu vou a partir dessa. Mas eu entrei sabendo que era um trade perigoso, mas o que eu fiz? Eu vou entrar, eu vou fazer uma parcial rapidinho, ao invés de fazer igual no outro que eu fui levando a operação, falei, eu vou fazer uma parcial bem rapidinho para deixar uma proteção no 0 a 0 e se voltar, ok, continuar caindo, não tem problema. Como o mercado já tinha caído muito ontem e depois fez essa queda muito forte, eu não entendi que ele poderia continuar fazendo esse movimento tão forte. Mas de toda forma, como o meu stop é técnico, ele é definido, eu sabia que eu ia entrar e ia perder os 160 pontos. Eu já tinha feito uma operação muito boa, então meu dia ia continuar super positivo e ainda eu ia ter possibilidade de fazer outros trades, que era 10 horas da manhã. Então eu entrei nessa operação
igual eu mostrei para vocês, e eu fiquei nessa operação até as 17h50. Eu deixei ir embora, foi embora, então o que eu me propus a fazer, eu fiz e deu super certo. Não andou muito mais, né? Eu achei que fosse até andar mais, mas foi um trade muito bom. Aí falando dos cruzamentos, quem fez a entrada nesse cruzamento aqui, mesmo sendo um pouco mais arriscado, ele pagou tranquilamente, né? Pagou bastante, dava para esticar inclusive. VWAP e média de 200 estavam bem distantes. Depois, só aconteceu um novo cruzamento nesse ponto. Esse cruzamento aqui era um cruzamento que estava vindo de uma lateralização. Ele, aqui, nesse momento, eu considero que foi um momento mais lateral, um momento de consolidação do mercado. Então, era um momento mais arriscado. Esse cruzamento, se eu não estivesse na compra, eu não entraria nele, porque eu acho que foi um movimento lateral aqui muito duvidoso, tanto que eu até comentei com um mentorado, que eu achei que depois dessa consolidação, eu confiava numa queda, e foi totalmente o contrário. Mas o movimento foi bem curto, mas quem entrou nessa operação não foi estopado e pagou ali pelo menos 150 pontos. É pouquinho, ou então é assim, ou você pegou um gain curtinho, ou saiu pelo menos no 0 a 0, mas não teve como quem entrou nesse cruzamento ter sido estopado. Claro, a não ser quem não protegeu, mesmo ele andando 150 pontos, e aí sim, aí não tem jeito, ele foi estopado. Logo na sequência teve esse cruzamento de alta. Aí esse cruzamento aqui estava bem mais tranquilo, porque ele tinha uma distância considerável do pivô. Ele estava a 300 pontos do pivô, então dava um trade muito bom. Mesmo que você colocasse a sua saída antes, né, pagava bem. Então aqui esse cruzamento foi um cruzamento bom. A VWAP e média abaixo, então super tranquilo. Aí teve esse outro cruzamento aqui de baixa, ele já mais arriscado, porque ele estava só 250, quase 300 pontos também de média VWAP. Então até dava para entrar também. Eu não tinha percebido que ele tinha feito esse movimento, dava para entrar sim. Então ele pagou aqui 250 pontos, aí depois ele voltou, então, mas teria pago também. Aqui, novamente, iniciou uma lateralização, brigando aqui, batendo no pivô. 1, 2, 3, 4 vezes batendo no pivô, batendo na média VWAP. As médias, VWAP, pivô, é assim, é claro que ele tem um ponto específico, mas é aquela regiãozinha, não é que ele vai relar ali, ele vai ficar brigando ali naquela região. Então aqui ele ficou, aqui ele brigou, aqui de novo, aqui. Então ele tende a dar uma segurada nesses pontos. Então aqui ficou bem lateral, movimentinhos de 300, de 3 blocos, 2 blocos, um para cima, um para baixo, para cima, para baixo. Então assim, lateral. Vocês precisam acostumar a enxergar isso, porque vai facilitar muito a vida de vocês. Ficou bem lateralzinho aqui. Esse movimento eu considero um movimento fraco ainda, eu não considero um movimento forte para, depois do movimento mais forte, aí eu passo a olhar para os cruzamentos novamente. Esse movimento eu continuo achando ele um movimento fraco, ele não conseguiu aqui ultrapassar a VWAP, subiu de novo, fez esse novo cruzamento de alta e continuou nesse movimentinho lateral, foi subindo picado, né? Não foi um movimento bonito, mas ele subiu. Então dá para entender que ele saiu da lateralização, mas ele demorou bastante. Então, teoricamente, esse cruzamento de baixo aqui era um cruzamento possível de ser feito, novamente só tomando cuidado de olhar a distância de média de 200, principalmente VWAP, 200 pontos, então dava para entrar também com um alvo mais curto, entre 150 e 200 pontos. E das 3 da tarde às 17h50 foi esse movimento que ele fez. Eu passei o dia inteiro, é claro, né? Como eu estava nessa operação, eu não estava olhando para ela, não estava acompanhando. Eu coloquei a minha entrada lá, depois que já tinha andado um mundo, eu protegi 500 pontos. O máximo que essa operação que eu fiz andou foi 1.400 pontos, foi a máxima, e eu saí com 1.200 pontos. Então tá lindo. Não voltou tanto assim, então eu consegui pegar quase que o movimento inteiro da minha entrada até a máxima do dia. Então, hoje foi isso. Eu de verdade achei que o dia fosse ser bem pior. É claro, à tarde não tinha liquidez nenhuma,
para tentar fazer a operação. As operações todas foram bem demoradas, a gente olhando agora, poxa, aconteceu legal, mas é tudo operação que demorou ali 40 minutos para fazer esse movimento, não foi aqueles trades mais rápidos. Mas foi um dia bom por ser véspera de feriado, vencimento de opções, eu imaginava um dia bem mais caótico, foi bem mais tranquilo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Vou aproveitar para dar uma descansadinha no final de semana, não sei se eu vou conseguir subir algum conteúdo, mas espero que vocês aproveitem o feriado, descansem ou aproveitem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.